Saudações, amados irmãos, graça e paz a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Santíssima Palavra de Deus. E hoje vamos estudar um tema relacionado às chaves do reino. O texto bíblico para o estudo está no livro de Mateus, capítulo 16, o verso 19. Mas para entender bem o contexto do verso, vamos começar no verso 13. Mateus capítulo 16, verso 13 até o 19. Verso 19. Diz assim: Vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? E eles disseram: alguns dizem que és João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, um dos profetas. Disse-lhes ele, seja Jesus, dizendo para eles: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Abençoado és tu, Simão Bar-Jonas, pois carne e sangue não revelaram isto a ti, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo que és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo quanto tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo quanto tu desligares na terra será desligado no céu. Mateus capítulo 16, verso 13 até o 19. Aqui vemos muitos ensinamentos, vários pontos que podemos ressaltar, que podemos analisar. Primeiro, logo no verso 13, Jesus perguntou para os discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Ou seja, o que dizem o pessoal aí por aí que eu sou? Os judeus, né? E aí vemos a grande ignorância do povo judeu sobre a identidade de Jesus, sobre quem ele era. Uns dizem que ele era João o Batista. Outros dizem que era Elias, outros Jeremias, outros um dos profetas. Aí você vê a grande ignorância do povo sobre Jesus, sobre o Messias, algo que era totalmente que seria algo impossível se eles tivessem dado ouvido à mensagem de João Batista. Em Mateus capítulo 3, vemos o João Batista pregando no deserto, anunciando sobre a vinda do Messias. O nome dele é João Batista, João o Batista, filho de Zacarias. Então ele pregava no deserto, anunciava sobre a vinda de Jesus, anunciava sobre o Messias, pregava a mensagem do arrependimento, e ele instituiu o rito batismal. E em João capítulo 1, verso 29, ele mesmo vai dizer: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E em Mateus você vê que ele mesmo, em João também, os evangelhos mostram que foi o João Batista que batizou Jesus. Isso foi um ato público. Ele pregava publicamente. Ele anunciou publicamente que Jesus era o ungido, o Messias, o Filho do Deus vivo. Aliás, Pedro soube disso através de João. Pedro estava ali quando João falou isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro estava ali juntamente com seu irmão André. Porque eles eram discípulos de João.
Eles seguiam João Batista. Certo? Mas o povo em geral, seguindo os seus líderes, muitos, não vou dizer todos, mas muitos judeus não acreditavam em João Batista. Aliás, a maior parte da liderança não acreditava na missão e na mensagem de João Batista. E ao rejeitar João Batista, virtualmente já estavam preparados, para rejeitar Jesus. Rejeitando João Batista, virtualmente já tinham rejeitado Jesus. E por isso o povo ficou nessa ignorância. Se tivessem aceitado a mensagem de João Batista, eles teriam sabido quem é Jesus. Porque João proclamou que ele era o Filho do Homem, o Messias, o Cordeiro de Deus, aquele que o povo esperava. João Batista falou isso publicamente, não uma vez, mas várias vezes. Certo? Então, dizer que Jesus era João o Batista, é uma total ignorância. É algo imperdoável. Dizer que Jesus era o Elias, é também outra ignorância. Porque Jesus, em Mateus capítulo 11, falou para o povo que estava ali, Mateus 11, João mandou 2 dos seus discípulos para perguntar se Jesus era o Messias, porque João esperava que Jesus ia assentar-se sobre o trono de Davi, expulsar os romanos, enfim, exaltar Israel ao poder, estabelecer o reino da glória, enfim, isso que João pensava, né? E aí João ficou preso, Jesus não fez nada, né, para tirá-lo da prisão, sendo ameaçado de morte. E aí, numa fraqueza dele assim, mandou, 2 dos seus discípulos a perguntar se Jesus era realmente o Messias ou se deviam esperar por outro. Aí Jesus deixou que os discípulos de João passou um dia inteiro com ele, vendo todas as suas obras poderosas, as obras que o Messias ia fazer. Aí depois diz, olha, volta para João e mostra, e conta para ele o que você está vendo. Os cegos têm visão, enfim, os doentes são curados, aqueles possuídos de demônios também são restaurados, os demônios sendo expulsos, enfim. Jesus mostrou toda a obra que o Messias devia fazer. E depois deu uma branda repreensão e diz assim, bem-aventurado aqueles que em mim não se escandalizam, Aí claramente, o que vocês devem saber? Que depois Jesus vai dizer para os discípulos, para as pessoas que estavam ali, Mateus capítulo 11, Jesus vai afirmar que João Batista era o mensageiro que devia preparar o caminho da primeira vinda. E no verso 14, Mateus 11, 14, Jesus mesmo vai dizer que João era o Elias. Ele não falou isso somente para seus discípulos, falou publicamente. Que foste ver no deserto? O que vocês foram ver lá no deserto? O que vocês queriam ver lá? Aí vai falar de João Batista. Aí no final do relato, aí diz assim, este era o Elias que havia de vir. Este é o Elias que havia de vir. Então João Batista cumpriu parcialmente a promessa de Elias. Do Elias que devia vir antes do grande e terrível dia do Senhor. Então por isso ficou mais assim, fica um pouco... É triste ver que o povo não aceitava Jesus também. Porque se em Mateus 11, se você pega a sua Bíblia, abre Mateus 11, verso 14, falando à multidão que estava ali, ele diz que João o Batista era o Elias. E no verso 16, no capítulo 16, aí Jesus perguntou para os discípulos, quem dizem que os homens que eu sou? O pessoal aí. Você vê que eles mesmos vão dizer que Jesus era o Elias, que Jesus era João Batista. Gente, isso é muito triste. Triste. João dizendo que Jesus era o Messias. E Jesus dizendo que João era o Elias. E aí o povo não ouvia, mas não entendia. Gente, olha como o inimigo trabalha para
tirar a mensagem do coração do povo. Tanto João falando e o próprio Cristo falando. João identificou Jesus como Messias e Jesus identificou João como sendo o Elias do seu tempo, e mesmo assim o povo em geral confundiu Jesus com João e João com Jesus. Então é isso que está acontecendo. Nada mudou. Quem rejeita a mensagem do terceiro Elias, com certeza não vai entender o plano de Deus para esses últimos dias. Vai estar na ignorância e não estará preparado para a segunda vinda de Jesus. Igual os discípulos, os fariseus no passado, rejeitaram João Batista e eles foram desqualificados para compreender a mensagem de Jesus Cristo. Triste, mas é a mais pura verdade. É triste, mas é a mais pura verdade. Continuando aqui. Os líderes judaicos tinham as chaves, né? Antes de falar das chaves, vamos continuar comentando aqui, né? Tá? Aí Jesus perguntou, quando viu que os homens diziam alguns diziam que era João Batista, outros até diziam que era Jeremias. Não tem nenhuma promessa que Deus ia enviar Jeremias, não tem promessas sobre isso. Outros diziam que é um dos profetas, né, um dos profetas ressuscitados, tá? Aí Jesus diz assim, e vocês, o que vocês dizem? Aí Simão Pedro respondeu dizendo, tu és o Cristo, ou seja, o Messias, o Filho do Deus vivo. Aí no verso 17, Deus vai dizer, olha, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou seja, Simão, filho de Jonas. Deus vai dizer que quem revelou isso para Simão foi o Espírito Santo, foi o Pai, através do Espírito. Então, Pedro foi inspirado por Deus. Então, Deus revelou essa verdade para Pedro. Pois a carne e o sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu. Então, por isso Pedro acertou. Tu és o Filho de Deus, o Cristo, o Filho de Deus. E depois no verso 18 diz assim, eu também te digo, tu és Pedro, ou seja, Petros, pedrinha pequena. Pedro significa pedrinha, uma pedra pequena. Petros. Português, Pedro. Tu és Pedro. Na verdade, o nome dele é Simão. A palavra, o Pedro ali é um sobrenome, é um apelido. Simão Bar-Jonas é o nome dele. Simão Bar-Jonas. Nome e sobrenome. Simão Bar-Jonas, ou seja, filho de Jonas. Simão, o filho de Jonas. E o Pedro, um apelido. Tá? Por exemplo, na minha família tem meus irmãos me chamam de Léo. Não me chamam de Leonel, me chamam de Léo. Léo, vem cá, Léo. Então é um apelido. Igual o Pedro ali é o apelido. O nome está no verso 17, o nome dele mesmo. Simão Bar-Jonas, ou seja, filho de Jonas. Aí Jesus vai fazer um jogo de palavras. Aí no verso 18. Eu também te digo que tu és Pedro, grego Petros, pedra pequena, e sobre esta rocha, que seria Petra, no original seria isso, tu és Petros, e sobre esta Petra, que é uma rocha, pedrona, pedra grande, tu és Petros, pedra pequena, e sobre esta pedra, rocha grande, uma rocha, eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que quer dizer isso? A declaração do Pedro é a base de toda a religião cristã. Então, é nessa declaração que somos fundamentados. Jesus sendo o Messias, Jesus sendo o Filho de Deus,
Jesus sendo o nosso Salvador, ele é o personagem central das Escrituras. Ele é o Verbo feito carne. Ele é a palavra de Deus encarnada. No princípio era o Palavra. E o Palavra estava com Deus. E o Palavra era Deus. Sim. Então ele é a encarnação, a palavra encarnada. Então ele é a rocha. Somos fundamentados, alicerçados nele, em Cristo. Cristo Jesus, a rocha da nossa salvação. Por isso o verso 18 se lê assim: eu também te digo que tu és Pedro, ou seja, uma pedra pequena, pedrinha. Nós somos pedras preciosas. 1 de Pedro, capítulo 2, vai dizer pedras preciosas, pedras vivas. E Jesus vai ser a pedra angular, a pedrona, uma rocha que mantém, que sustém toda a estrutura, toda a igreja. E sendo ele a pedra sobre a qual, a rocha sobre a qual a igreja está alicerçada, não existe nenhum poder para vencer a igreja de Cristo no mundo. Não existe. As próprias portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. E o verso 19, que é o tema nosso, né? O tema de hoje, né? As chaves. Eu também te darei as chaves do reino do céu. E tudo quanto tu ligares na terra, será ligado no céu. E tudo quanto tu desligares na terra, será desligado no céu. Então, o que são essas chaves? Qual o simbolismo ali? Vamos agora ler alguns textos bíblicos e o espírito de profecia para entender melhor esse assunto das chaves. E quem é hoje que tem essa chave? Você precisa saber quem é hoje. Essas chaves estão na mão de quem? Está na mão de quem essas chaves? Ai de vós, doutores da lei, porque tiraste a chave do conhecimento. Vós mesmo não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Olha só. Eles não queriam entrar, mas fecham a porta para que ninguém entre. Isso está em Lucas capítulo 11, verso 52. Ai de vós, doutores da lei, tiraste a chave do conhecimento, que é o mesmo a chave da palavra. Vós mesmo não entrastes e impedistes os que estavam entrando. E em Mateus 23, 13 vai explicar melhor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino do céu aos homens. Pois nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Misericórdia. Então, se os fariseus e os escribas são aqueles que guardavam as escrituras, estudavam, faziam aquelas cópias, né? Cópias das escrituras, né? Eram esses escribas, os encarregados de manter, de trabalhar com esses rolos sagrados. Os rolos das escrituras, como antigamente era. São os escribas, hoje seriam teólogos, aqueles que se dedicam, né, à palavra de Deus, um escriba, né, estudando, escrevendo, ensinando. Esse é o trabalho dos escribas, ensinando a palavra de Deus, né? E os fariseus eram os líderes aí, outros líderes, né? Então esses líderes, no caso nosso seria teólogos, escribas, que trabalhavam com as escrituras, com a chave do conhecimento que estava na mão deles, em vez de abrir o céu, ao invés de abrir o reino do céu para os homens, eles fecharam. Infelizmente, eles fecharam.
Eles não queriam entrar. E visto que para entrar eles têm que passar pela porta, e você sabe que essa porta é Jesus. Não é isso que diz João capítulo 10, não é isso? Vamos em João capítulo 10. Abra sua Bíblia, por favor. João 10. João capítulo 10. Verso 2. João 10, verso 2. Então, os fariseus não entravam, não queriam entrar, porque não queriam passar pela porta. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, para entrar num aprisco, tem que passar pela porta. E o verso 7, Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. E no verso 9 vai repetir: eu sou a porta. Mas os fariseus não queriam entrar pela porta que é Cristo Jesus. E lembre-se que Jesus é a palavra encarnada. Então eles não queriam entrar pela palavra. Jesus em João capítulo 14, verso 6 vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Os escribas não queriam saber de Jesus e fecharam a porta, rejeitaram Jesus. Então, desse jeito, Jesus tem que pegar as chaves que estavam na mão deles e entregar para os discípulos para que eles pudessem abrir. Sim. É isso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, ou seja, atores, hipócritas significa atores, hipócritas não é um palavrão. Hipócritas é alguém que está fingindo ser algo que ele não é. Hipócrita significa um ator. Então, esses escribas e fariseus, esses grandes líderes e teólogos lá no passado, no tempo de Jesus, eram meros atores. Fingiam ser homens de Deus, enquanto Ellen White vai dizer no livro Desejado de Todas as Nações, eles mesmos se tornaram representantes de Satanás na terra. Então, desse jeito, eles fecharam a porta do reino do céu para os homens. E Deus teve que pegar essas chaves e entregar a seus discípulos. Jesus entregou aos discípulos. E visto que eles não queriam deixar os homens entrar pela porta, que é Cristo Jesus, Jesus teve que fazer uma mudança na liderança, rejeitando esses atores, ou seja, esses hipócritas, e chamando novos discípulos. E por isso Jesus deu a chave para Pedro, como representante do grupo, mas também deu para todos eles. A gente vai confirmar isso mais na frente. Então, os líderes religiosos tinham essa chave. E é isso que nós encontramos em Malaquias capítulo 2, versos 7 e 8. Vamos para Malaquias agora? Ouça agora a palavra de Deus em Malaquias 2, versos 7 e 8. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a boca deles devem guardar o conhecimento. Os lábios do sacerdote têm que ter a verdade. E da sua boca devem os homens buscar a lei, buscar a Torá, buscar a palavra de Deus. Essa é a chave do conhecimento que estava com eles. Mas fecharam o reino do céu. Fecharam. Uma porta trancada só abre com chave.
com chaves. Com chave. Então Deus deu a chave para os discípulos. Mais na frente vamos ver a aplicação para hoje, tá? Vamos ver a aplicação para hoje, mais na frente. A aplicação para hoje. Ellen White vai dar uma explicação na página 291, no livro O Desejado. Ela vai dar uma explicação ali. As chaves do reino do céu são as palavras de Cristo. Todas as palavras da Santa Escritura são dele, ou seja, são de Jesus. E acham-se aqui incluídas. Incluídas em onde? Incluídas nas chaves. Estas palavras têm poder para abrir e fechar os céus. Declaram as condições sob o que os homens são recebidos ou rejeitados. Assim, a obra dos que pregam a palavra de Deus é um cheiro de vida para a vida ou de morte para a morte. Sua missão acha-se repleta de resultados eternos. Desejado de todas as nações, página 291. Então, meus amados, aqui vemos que as chaves do reino do céu, as palavras de Deus, é a sua palavra. Pedro em si não tinha poder em si mesmo, né? Não tinha poder em si para abrir e fechar as portas, né? A porta do reino do céu não tinha esse poder. Mas Pedro, usando a palavra de Deus, as chaves, que são as palavras do Senhor, todas as palavras da Santa Escritura, todas as palavras da Bíblia, estão aqui incluídas. Então, os fariseus no passado fecharam a porta, Mateus capítulo 23, verso 13, fecharam a porta para ninguém entrar e atrapalhavam aqueles que estavam ouvindo as mensagens de Jesus. Então, Deus teve que fazer uma mudança de liderança, colocando de lado aqueles rebeldes, aqueles atores, né? Hipócrita significa atores, e chamando um novo grupo de líderes. E Pedro foi o representante do grupo, como diz aqui Ellen White. E já que a porta estava trancada, precisava das chaves para abrir. Por exemplo, hoje, temos uma mensagem de vida para a vida. Todos aqueles que abraçam a mensagem do selamento, com a chave da Bíblia, da palavra de Deus, estamos abrindo o reino do céu para essas pessoas. Porque há um juízo que deve começar na casa de Deus, na sua amada igreja. E visto que os fariseus antitípicos, os escribas antitípicos estão combatendo os Pedros antitípicos, né? Os discípulos de Jesus agora nesses últimos dias. E visto que eles estão fazendo tudo para fechar essa porta, para que ninguém escape dessa destruição, então Deus, através de um milagre, está disponibilizando essas chaves a cada um de vocês para poder abrir a porta e escapar o juízo. Vou dar uma metáfora, vou dar uma explicação assim metafórica. É como se você tivesse uma casa ou um prédio e tem somente uma porta de saída, não tem onde sair, está todo gradeado, somente tem que sair pela porta, por essa única porta. Ou pode haver duas portas, ou três, né? Dependendo. Mas os encarregados do prédio seguram a porta, mas de dentro, você que está ali, você sabe que tem um perigo dentro. E Deus manda uma mensagem.
Saiam dali. Tem um fogo. Em tal quarto tem um fogo e o fogo vai se alastrar e vai matar todos vocês ali. Tem um juízo, tem alguma coisa terrível vai acontecer. Vocês têm que escapar pela sua vida. E daí os intendentes do prédio, ou da casa, pegam as chaves e trancam as portas. Para que todos morram aí dentro. No nosso caso, Ezequiel 9. Para que todos pereçam aí dentro. Ah, não tem nada não, tá tudo certo. Não tem fogo não, não vai ter fogo, não vai ter incêndio. Tá tudo certo. Mas irmão, escapem pela sua vida. Escapem, escutem. Vai haver um desastre, vai haver um juízo. Escapem, escapem. Aí eles vão para que ninguém escape. Os intendentes da casa, os encarregados da casa, vão lá, trancam a porta. E de forma miraculosa, Deus enviou alguém e abre as portas. Pessoal, escapem. E ouve outras vozes: não, não, não. Não ouça ele. Ele é um inimigo. Ele vai matar vocês. Está enganando vocês. E no final, só alguns escapam. Alguns que... Pode ser que aconteça. Vai que acontece. Deixa eu escapar pela minha vida. É isso que está acontecendo. O inimigo fecha. No tempo de Jesus, olha só, Jesus mesmo, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino do céu aos homens. Pois nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Então eles fecharam. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele envia uma mensagem de escape. E Ele abre as portas, que é com as chaves que são da própria palavra de Deus. Gente, isso é muito sério. E visto que o juízo de Ezequiel capítulo 9 deve começar pela casa de Deus, Ezequiel 9, verso 6. E visto que ela não diz que devemos estudar essa profecia de joelhos, que vai se cumprir literalmente. Em vários textos ela diz isso, literal. Ela mesmo diz, leiam o nono capítulo de Ezequiel 9, Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 266. Manuscritos Inéditos, volume 1, página 260. Materiais de 1888, página 1303. Então, se ela diz que é para ler, isso vai se cumprir literalmente, a risca, a letra. E há um juízo, e esse juízo começa por aqueles que estão bem na frente da casa, aqueles que têm a chave e que estão fechando para que ninguém escape, para que todo mundo morra ali, pereça ali com eles. Então Deus vai ter que fazer um milagre, e o milagre está acontecendo, mas com muita fúria da parte daqueles que querem manter o povo de Deus refém dentro da casa, onde vai haver o juízo para que ninguém escape. Mas pela graça e misericórdia de Deus, o milagre está acontecendo. De alguma maneira a mensagem chegou até vocês. E com as chaves, os servos de Deus abriram a porta para ti. É nesse sentido. É nesse sentido. Vamos ver uma pequena descrição. Tem outro texto aqui, desejado ok. Vamos ver outro texto aqui. O Salvador não confiou a obra do Evangelho a Pedro individualmente. Outra ocasião, mais tarde, repetindo as palavras dirigidas a Pedro, aplicou-as diretamente à igreja. E o mesmo, em essência, foi dito também aos 12 como representantes do corpo de crentes. Ok? Então não é só Pedro, é a igreja. É o povo. Aqueles que têm a mensagem da verdade presente. São esses que têm as chaves. São esses que têm as chaves. Ok? Então, por isso, em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 12, você vê que o povo estava estabelecido, os crentes estavam estabelecidos
na verdade presente. Daí que vem a palavra verdade presente. Present truth. No livro Primeiros Escritos, página 63, Primeiros Escritos, página 63, Ellen White vai dizer que tem muitas verdades preciosas na palavra de Deus, mas é a verdade presente que o rebanho necessita agora. Tem muitas verdades sim, mas qual a verdade mais importante para nós? É a verdade presente. É a verdade presente. Ok? E no livro Parábolas de Jesus, página 62, a inspiração nos diz: em cada época há novo desenvolvimento da verdade. Uma mensagem de Deus para esta geração. As velhas verdades são todas essenciais. A nova verdade não é independente da antiga, mas um desdobramento dela. Só compreendendo as velhas verdades é que podemos entender as novas. Parábolas de Jesus, página 62. Então, em cada época tem um novo desenvolvimento da verdade. Por isso é chamada verdade presente. Uma mensagem de Deus para essa geração. Nós temos uma mensagem para a nossa geração. A mensagem do selamento, que é a mais urgente. Mais urgente. Mas, irmão, eu gosto de pregar sobre a vinda do Senhor Jesus. Amém. É um evento glorioso. Mas antes da vinda haverá Ezequiel 9. Antes da vinda de Jesus haverá Ezequiel 9. Haverá a Terceira Guerra Mundial. Haverá o alto clamor, enfim. Então você tem que saber qual é a verdade presente. O que Deus quer de vocês. O que Deus quer de nós. Tá bom? Então tem uma verdade presente, uma mensagem especial, adaptada à necessidade do povo em cada geração. Em cada geração tem. Ok? Mas no tempo de Jesus, os líderes da Igreja do Senhor estavam combatendo a verdade presente para aquele tempo. Crer que Jesus era o Messias e que ele veio em carne para morrer em nosso lugar e que ele é o Filho de Deus. Mas era exatamente isso que eles não queriam pregar. E daí eles fecharam o reino do céu para os homens. Aos homens. Sim, fecharam o reino dos céus. Em Mateus capítulo 23, verso 16, diz assim: ai de vós, guias cegos. No verso 17 de Mateus 23, vai dizer: tolos e cegos. Por que tolos? Porque eles estavam rejeitando o próprio Rei do céu, a própria palavra feita carne. Estavam rejeitando o próprio Filho de Deus, a salvação de Israel. Estavam chamando Jesus de pessoas possuídas de Beelzebul, de demônios. Então, realmente eram tolos e cegos. Eles estavam usando os livros de Moisés para combater Jesus. Faziam da lei de Moisés uma poderosa arma contra a obra de Jesus. Como alguns estão querendo fazer, querendo usar os escritos de Ellen White para combater a mensagem do reino. Dizendo que Ellen White não pregou isso, não pregou assim. Eles estão deturpando os escritos de Ellen White para tentar combater a mensagem da vara do pastor. É a mesma coisa. Os líderes no tempo de Jesus, que aqui a Bíblia os chama de guias cegos, você tem que lembrar que o anjo a cargo da última igreja, que é a igreja de Laodiceia, também é cego. Além de cego, a Bíblia diz que tu não sabe que tu és um desgraçado, miserável, pobre e nu. Também está cego. Apocalipse capítulo 3, verso 17. Mateus capítulo 23, verso 17, diz que os líderes da última fase da igreja judaica, igual os líderes da última fase da igreja cristã hoje, a sétima das 7 igrejas,
o anjo a cargo dessa igreja está cego. Igual os encarregados da última fase da igreja do Senhor, na dispensação do Antigo Testamento, que eram os escribas e os fariseus, também eram cegos, eram guias cegos. Então é o tipo encontrando o seu antítipo. Ah, irmão, você está falando contra os líderes. Não, eu não estou falando contra líderes. A Bíblia está dizendo, está descrevendo eles. Então a Bíblia não fala mal contra ninguém. A Bíblia fala a verdade. Doa quem doer. Se você gosta, amém. Se você não gosta, é teu problema. A Bíblia fala o que é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. Pronto. A Bíblia diz que guias cegos estão guiando o povo. Guias, líderes cegos estão guiando o povo da igreja Laodiceia. O anjo está cego? O anjo está cego. Tanto assim, o anjo está fazendo tudo para que nós não preguemos a mensagem do juízo, para que os nossos queridos irmãos da igreja do Senhor possam escapar. Eles estão fazendo tudo para atrapalhar. Mas, pelo amor das almas, na casa de Deus, Deus está fazendo um milagre e abrindo essa porta com as chaves. Irmãos, a porta está trancada. Tem que abrir com a chave. E graças a Deus, nós que temos a última mensagem, temos essas chaves. Temos a chave. No verso 18, no verso 19, Mateus 23, 19, Jesus vai repetir a palavra, essa expressão triste. Tolos e cegos. No verso 23 vai dizer, ai de vós, Mateus 23, 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque pagam o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes omitido a questões importantes da lei, questão importante da Torá, da lei. Que são essas coisas? O juízo, a misericórdia e fé. Essas coisas devias ter feito e não deixar as outras por fazer. Então tenho agora um grande interesse de fazer semana de mordomia, mas estão esquecendo a outras partes dali. Não é para fazer. Tem que fazer, tem que ensinar o povo a ser fiel a Deus. Não tem problema, isso não é pecado. Mas sendo guias cegos, sendo guias tolos, Mateus 23, 19, eles esquecem das outras coisas, do juízo que está prestes a acontecer, da misericórdia de Deus em revelar essa mensagem para abrir as portas que eles mesmos fecharam, e da fé que vem pelo ouvir, e ouvir é a palavra de Deus, da fé que os nossos irmãos adventistas do sétimo dia devem ter nos profetas. Mas os guias cegos falam muito do dízimo, oferta. Jesus vai dizer, tá, tudo bem, podem falar, porque está na palavra de Deus, mas não esqueça do juízo. Tendes omitido questões importantes da lei, que é o juízo. Juízo. Vai lá falar de juízo na igreja adventista. Vai falar desse juízo. Comece a falar de juízo aí. E que caia no ouvido do anjo cego de Laodiceia. Ah, irmão, na hora você vai ser perseguido. Ai, não fale isso. Não espante o povo. Não espante o povo. Mas tem um juízo. Vai haver um juízo. Vai haver sim. Mateus 23, 24, Jesus vai dizer, guias cegos. Olha só tantas vezes. Guias cegos, tolos e cegos, guias cegos, fariseus hipócritas. Mas será que Jesus está xingando as pessoas, falando mal das pessoas? Gente, não é isso. Jesus está descrevendo a situação da sua igreja. Ele mesmo é o dono da igreja. Ele mesmo está falando como era a sua igreja 2000 anos atrás,
que é um reflexo fiel, que é uma fiel fotografia do que está acontecendo na sua amada igreja agora na última fase. É a mesma coisa. No verso 26 vai dizer: tu, fariseu cego, oh. E daí esses mesmos fariseus cegos, eles falam bem dos profetas do passado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, verso 29, 23 e 29, Mateus. Porque edificais os túmulos dos profetas e enfeitam os sepulcros dos justos, igual que eles enfeitam lá o túmulo da profetisa Ellen White. Eles falam bem de Jeremias, falam bem de Zacarias, falam bem que eram grandes homens de Deus, que sofreram por causa da palavra de Deus, falam bem dos profetas. E eles mesmos dizem: se existíssemos nos dias dos nossos pais, não teríamos sido com eles cúmplices no sangue dos profetas. Aí Jesus vai dizer: vocês sabem o que vocês estão dizendo. Assim testificais contra vós mesmos que vocês são filhos dos que mataram os profetas. No verso 33 vai dizer: serpentes e víboras, geração de víboras. E no verso 37 vai chorar: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Olha só, meus queridos, o que está acontecendo. O que acontecia e o que está acontecendo. Mas, irmão Leonel, como assim? O que está acontecendo? Por que você colocou no presente? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Será que nós também estamos matando os profetas? Claro que sim, simbolicamente falando. Não aceitam Jeremias? Jeremias 23, não aceitam. Jeremias 30, não, só o verso 7, que vai falar do tempo da angústia de Jacó. Aí o verso 8, não. O verso 1 a 5, não. O verso 8, não, de Jeremias 30. O capítulo 31, não, porque já é do passado. Aí vão pegar somente o verso 7 do 30. Isso é hipocrisia. Então por isso Jesus clama: tu, fariseu cego, que pega o verso 7 do 30, de Jeremias 30, e rejeita o restante do capítulo. Tu, fariseu cego, guias cegos. Sim. Verso 17: ai de vós, guias cegos, tolos e cegos. Verso 13 de Mateus 23: vós que fechais o reino do céu aos homens. Você sabe que você não pode falar do reino pré-milênio, do reino pré-milenar, aos fariseus de hoje? Não, que isso, irmão? Isso não existe, isso não existe. Como vai ser um reino aqui? Mas Daniel diz nos dias desses reis. Zacarias diz que vai ser, Zacarias, Jeremias. Todos falam. Eles não querem. Então eles estão fechando a porta do reino. Deus quer restabelecer, eles dizem que não, só depois do milênio que vai ter. Na volta de Jesus, na sua volta agora, ele não estabelece nada aqui. Ele leva seu povo, ele esvazia a terra. Não vai encher a terra aqui. Na sua volta ele esvazia. Leva todos os seus santos para o céu, para umas férias maravilhosas de 1000 anos. 1000 anos lá, de férias com Jesus. Amém, aleluia. Não é um dia, é 1000 anos. E depois da sua volta, na nova terra agora, vai restabelecer tudo, e aí que vai encher a terra com seu reino, todo mundo ali. Mas no dia desses reis, o Deus do céu estabelece o reino e esse reino enche a terra com algo. Vai crescer. Uma pedra pequena crescendo nos dias desses reis. O que deveria ser isso? A mensagem do reino que vai crescer, crescer. Como diz Mateus capítulo 24, verso 14.
E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Tu acha que vamos pregar para todas as nações e não vai ter ninguém aceitando? Não, vai ter uma grande multidão aceitando e abraçando. Então vai haver um grande reino. E visto que este reino tem que ser estabelecido para poder quebrar os outros reinos, e esse reino tem que ser estabelecido nos últimos dias, Daniel 2:28, e o verso 44, nos dias desses reis, os dedos dos pés, que é os últimos dias, o Deus do céu estabelecerá um reino nos dias dos dedos dos pés. E estamos vivendo nos dias deles. Mas os fariseus antitípicos fecham o reino, fecham a porta. Não, isso não vai acontecer, isso é coisa de loucos, de dissidentes. A igreja não prega assim. Igual atrás. Jesus pregava e o povo olhava para Jesus e olhava para os líderes. Eles olhavam para Jesus, um mestre jovem de Nazaré, um Zé Ninguém, aparentemente, pela experiência, né? Porque Jesus não estudou com eles, tal. Uma pessoa comum, de repente, falando essas coisas, fazendo essas obras poderosas, muitos milagres. Aí olhavam para Jesus e vão lá consultando com os líderes. E os líderes diziam assim: onde se viu? Tem algum profeta saindo de Nazaré? Não tem. Se ele tivesse sendo um profeta, nós teríamos aceitado. Fizemos um concílio de pastores, um grande concílio de líderes, de pastores experientes, de mais de 40 anos na obra, de mais de 30 anos na obra. Eles determinaram que Jesus é um impostor. Então tu vai seguir Jesus e tu vai rejeitar todos nós. Só ele que tem razão e nós não. Nós temos Moisés. Somos escribas, somos doutores da lei. Temos PhD em teologia. Temos doutorado. Temos pós-doutorado da Andrews. E alguns de nós foram estudar lá, até em Roma, na Universidade Gregoriana de Roma. Somos peritos nas profecias, temos muito conhecimento. Tu vai rejeitar nós aqui, grandes teólogos com concílio de pastores, e tu vai seguir esse cara aí que é um dissidente? Dá licença, isso não faz sentido. E assim eles rejeitaram Jesus. E assim estão rejeitando a mensagem do reino. Estão rejeitando. E assim cumprindo Mateus 23, uma segunda vez. Cumpriu-se com os fariseus lá 2000 anos atrás e está se cumprindo com os fariseus modernos, repetindo a mesma história. Fizemos um concílio de pastores. Todos nós concordamos que essa mensagem é falsa. Então você vai seguir ele, mas eu vi que está na Bíblia. Está aqui no Espírito de Profecia. Não. Isso textos fora de contexto. Texto fora de contexto. Não estude. Cuidado. Ei, cuidado. São dissidentes. Olha, esse Jesus vem de Nazaré. Onde se viu uma coisa boa de Nazaré? Me diga. Esse Jesus é um impostor. Cuidado. E quem foi que clamou, que instigou o povo de Israel, o povo de Judá, a dizer que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos? Os próprios pastores, os grandes líderes, que são guias cegos, que são tolos, que são hipócritas, que fecharam o reino de Deus, o reino do céu aos homens. Sim, que são chamados aqui serpentes e víboras. Geração de víboras. Sim, que são hipócritas, no caso, que são atores, que falam de dízimo, oferta, mas rejeitam questões importantes da lei, que é o juízo. Mateus 23. E são esses, no verso 15 de Mateus 23, são esses que percorrem mar e terra para fazer um discípulo, para fazer um batismo.
Eles têm muito desejo para fazer batismo. Mateus 23:15. Ai de vós, Mateus 23:15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, ou seja, atores, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, um discípulo, um adepto, né? E depois de o ter desfeito, depois de conseguir esse adepto, vocês fazem dele 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Misericórdia! Ou seja, é um zelo grande para fazer prosélito. Grande zelo para fazer obra missionária. Grande zelo. Não tem problema de fazer isso, tá? Não tem problema de pregar o evangelho, de fazer obra missionária. Mas somente de fazer da forma correta. Você imagina fazer um monte de obra missionária e faz um monte de batismo e as pessoas entram na igreja e você não faz mais nada. Abandona eles para lá e aí se virem. E quando você vai falar do juízo, Ezequiel 9, diz, não, o pastor não falou isso está errado, eu não aprendi assim. Então, essa pessoa, infelizmente, se torna 2 vezes mais filho do inferno, ou seja, da morte, da sepultura, do lago de fogo, do que o próprio pastor que fez esse discípulo. Ô irmão, pelo amor de Deus, não fala assim, isso é muito forte, isso é muito terrível. É isso que está acontecendo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra, ou seja, um grande zelo de fazer isso. Quando tu fala de batismo a um desses teólogos, isso que queria. Bora fazer. Para fazer um discípulo, para fazer um batismo, um prosélito. E depois de o ter desfeito, ou seja, depois de batizar, aí pronto, desaparece. O fazeis 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Então, irmão Leonel, temos que parar de pregar, parar de fazer obra missionária. O irmão Leonel não está dizendo isso. Jesus também não está dizendo isso aqui, não. Jesus está fazendo uma repreensão. Se você vai fazer um discípulo, faça bem. Ensina bem. Mostre tudo. Mostre o que está acontecendo. Não vem colocar pessoas lá dentro da igreja adventista e depois você diz chapéu, tchau, seja bem-vindo, irmão. Tá, pronto. Tchau. Gente, bom, alguém pode me dizer que isso não está acontecendo? Não, tu está difamando. Difamando? Tu acha que eu sou um bobinho? Um novatinho na igreja? Tu acha que eu sou um novato na igreja? Que conheci essa igreja em 1993. Um novato. Novato. E não é isso que está acontecendo? Faz batismo e pronto. Desaparecem. Aí o povo tem que se virar, né? Se tiver um ancião bom, amém, glória a Deus. Um ancião bom que pode ensinar, que pode, né, animar. Tá. Muitas vezes essas almas vêm e voltam para o mundo. Porque não tem alicerce, não tem base, não tem acompanhamento. Gente, isso é muito sério. E pelo fato que muitos deles pregam contra a mensagem do selamento, essas pessoas estão mais expostas, mais inclinadas a rejeitar a mensagem do juízo do que o próprio pastor. 2 vezes mais filho do inferno do que vós. É melhor tivesse deixado lá, em vez de fazer um trabalho meia boca, um trabalho mais ou menos, batizar e deixar por aí. Batizar e entrar e depois a pessoa tem que se virar para saber como viver, como fazer as reformas. Batizam sem nenhum, sem falar, geralmente não falam de nenhuma reforma. Misericórdia, Deus. Misericórdia. E depois quando tu vai falar de reforma, diz, mas o fulano não faz, ele é ancião. Olha como está ele. Olha como está a família dele. E não faz porque está dizendo que eu faça. Quer dizer que eu tenho que ser mais santo do que aquelas pessoas lá, que tem 30, 40 anos na igreja? Não.
Você é um extremista. Aliás, o meu pastor diz que você é um dissidente. Não vou mais ouvir você. Eles falaram que você é um dissidente. Não quero mais saber de ti. Talvez a pessoa não fala isso para ti verbalmente, mas o comportamento diz. O gesto diz, a maneira de te ver, de te olhar, diz. É. Literal acontecendo. Literal. Então, aqueles que combatem a mensagem da verdade presente, eles estão fechando o reino. Por exemplo, no tempo de Noé, grandes pensadores, grandes filósofos, não queriam que o povo entrasse na arca. Mas a porta estava aberta com a palavra de Deus, a mensagem de Noé abriu, preparou a arca e a porta estava aberta. Noé e sua família entrou, depois fechou. No tempo de Moisés, tinha também uma verdade presente, que é o movimento do primeiro êxodo. As nações que queriam parar esse movimento, não queriam entrar no reino, na verdade eles queriam fechar, mas Deus abriu. Eles não queriam entrar e essas nações foram destruídas. No tempo de Esdras também tinha uma verdade presente, reconstrução de Jerusalém. No tempo dos discípulos tinha uma verdade presente, a vida, a morte, a ressurreição e missão de Jesus, toda a sua missão lá como sumo sacerdote, enfim. A vida de Jesus, sua morte e ressurreição, ele ressuscitou. Era a verdade presente no tempo dos discípulos. Durante a Idade Média, Deus também levantou reformadores para resgatar verdades presentes, verdades que o catolicismo, a Igreja Romana, tinha suplantado. Depois vem Miller, veio com uma verdade presente e totalmente nova sobre as 2.300 tardes de manhã, de Daniel 8:14. Depois vem Ellen White, de 1800 em diante até 1915, quando ela morreu. Ela trouxe mais verdades sobre as reformas, sobre o juízo investigativo dos mortos, que o grande conflito explica, etc. Muitas verdades, muitas mensagens, reformas, enfim. E através dela, Deus, com os outros pioneiros, Deus levantou a Igreja Adventista, que é a sétima das 7 igrejas, a última das 7 igrejas, lá de Apocalipse 2 e 3. E depois da morte dela, em 1929, Deus trouxe mais uma mensagem, que é o juízo para os vivos. Não, antes de 1929, tínhamos a mensagem da justificação pela fé, que também foi rejeitada. Trazida pelos pastores, pelos jovens lá, o pastores Jones e Wagner, que foi rejeitada. Em 1929, Deus mandou mais uma mensagem através do seu servo Victor Utef, trouxe uma mensagem de advertência. Aí vem toda uma polêmica, dizendo que é uma nova igreja, uma nova organização, cuidado, vão tirar vocês da igreja, são dissidentes, tem todo tipo de coisa. Mas, irmãos, vocês têm que saber que essa mensagem não é outra igreja. É uma mensagem para a igreja, para você e eu. E essa mensagem tem as chaves. Que o anjo cego de Laodiceia fechou já a porta. Fechou para que ninguém escape. Mas a mensagem está abrindo. Sabiam disso? Ah, irmão, que coisa! Está dizendo que estão fechando a porta? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se teu pastor do distrito rejeita, né? Se ele rejeita, né? Eu espero que ele não rejeite, mas a possibilidade é ele de rejeitar, né? Se ele combate a mensagem do selamento, a mensagem do juízo, se ele diz que isso não vai acontecer, que a igreja não prega assim, se ele rejeita as mensagens dos profetas, da Bíblia, de toda a Bíblia, tu acha que ele vai ser selado? Claro que não. Mas se você, na sua mente ingênua, pode estar até ser sincero, né? Você pode estar até sincero. Aí eu sou sincero, tá? Na sua sinceridade, na sua ingenuidade, aí vai lá, em vez de seguir a Bíblia, aí diz, eu vou seguir o pastor, e vou seguir a igreja. O que vai acontecer contigo? Se ele não for selado, também você não será. O que vai acontecer contigo? Será que tu vai escapar do juízo ou tu vai ficar lá trancado lá com ele? Fechado lá, como eles fecharam lá a porta para que Jesus não entrasse. Tanto assim, na mensagem lá da igreja Laodiceia, Jesus está na porta
batendo. Expulsaram Jesus. E visto que Jesus é a verdade, Jesus é a palavra encarnada, então onde quer que você rejeita a Bíblia, automaticamente você rejeita Jesus. No princípio era o Palavra, e o Palavra estava com Deus, e o Palavra era Deus. E o Palavra se fez carne. Então Jesus é a Bíblia, é a própria Bíblia. Então se ele está batendo a porta da igreja de Laodiceia, é porque alguma coisa aconteceu que eles botaram Jesus do lado de fora. Mas precisamos uma chave, senão você vai ter que empurrar a porta quebrar a porta, que Jesus não faz. Mas a palavra, a chave, abre e dá uma libertação aos laodicenses presos nas teorias humanas. Presos? Literalmente presos em teorias humanas. Você está entendendo? Você acha que eu sou o teu inimigo? Tu acha que Jesus era o inimigo dos fariseus quando ele falou essas palavras fortes? Guia cegos, acordem. Tu acha que Jesus era o inimigo deles? Não. Jesus falou isso pelo menos uma última vez para tentar chacoalhar e sacudir eles. E deixou um exemplo para nós que também estamos vivendo na última fase da dispensação cristã, que eles estavam vivendo na última fase da dispensação do Antigo Testamento. O que aconteceu lá nessa última fase está acontecendo conosco. Homens cegos, guias cegos se levantando contra Jesus na sua própria igreja. E falando tantas coisas erradas, tantas acusações contra a própria mensagem do selamento. Então, por isso, o milagre está acontecendo porque você está ouvindo, se coloque de joelho e agradece a Deus. Não diga que o Leonel é teu inimigo, que o Tiago, o irmão Tiago está me enganando. Não, meus queridos, não, nada disso. Nada de engano, aqui é uma mensagem puríssima. Puríssima, puríssima, puríssima. Claro. Então, dessa aí, Deus virá de repente a seu templo. Ele virá, segundo Malaquias capítulo 3, verso 1, virá de repente a sua igreja, fazer a purificação. Ele virá para fazer um juízo. Claro. Fazer um poderoso juízo, chegar-me-eis a voz para o juízo. Então, aqueles que não tiverem a chave, aqueles que não tiverem a mensagem, infelizmente não vão poder subsistir. Não subsistirão, meus queridos. Por isso Jesus diz, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E se você não tem a mensagem do Elias de hoje, que explica todos esses detalhes que acabei de passar para vocês, então vocês vão repetir a mesma história do povo judaico, do povo de Judá, que rejeitou o Elias João Batista, né? Do primeiro advento, e foram destruídos e totalmente rejeitados. E se você rejeita agora a mensagem de Elias, que é para os últimos dias agora, para preparar você e eu, através da poderosa mensagem da Bíblia, então, infelizmente, vai repetir a triste história, a triste e lamentável história dos judeus. Na verdade, muitos já estão repetindo. Muitos. Alegando que nós somos servos de Satanás, que é Beelzebu, é dissidente, todo tipo que você pode imaginar, isso que são esses nomes. Que vão matar vocês, cuidado com esse pessoal aí e tal. Mas, gente, qual o problema? Qual é a falsidade da mensagem? Prove a falsidade. Prove que a mensagem é falsa. Prove. Até hoje eles só acusam, criticam. Mas, graças a Deus, a mensagem está chegando até vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Cristo Jesus, meus queridos. Em nome de Jesus, abrace essa mensagem, se prepare, se santifique.
Porque quem rejeita não terá como subsistir. Não vai mesmo. Não vai ter como subsistir. Ou você aceita hoje e se prepare, ou fica aí dizendo que não vai acontecer nada e depois ser destruído. A decisão é sua. Mas espero que o Espírito Santo vai iluminar você para aceitar o que está escrito em nome de Cristo Jesus. Essa é a minha oração, essa é meu apelo para você e também você que é um pastor da igreja, você é ancião de igreja, você é um líder. O irmão Leonel não é teu inimigo. Eu não sou teu inimigo. Eu sou um amigo que está clamando, tentando abrir as portas que foi trancada. E essas chaves são as palavras da Bíblia. Todas as palavras das Escrituras estão aí incluídas nas chaves, para que possa escapar do juízo que está chegando. Não é só fazer mordomia, semana de dízimo oferta, e esquecendo de questões importantes da lei, da Torá, da Bíblia, da lei, da Torá, que é o juízo que está chegando, a misericórdia de você estar recebendo essa mensagem de hoje e a fé que você deve ter nos profetas. Não é só dízimo. Não é só fazer prosélito ali. Mateus 23, 15. Ô, querido pastor, não é só fazer discipulado, proselitismo, né? Batismo, não é só isso. Embora você tenha que fazer seu trabalho, claro, pregar o evangelho, amém, glória a Deus. Mas, e o depois? Está batizado, qual é o teu trabalho? Tem que ensinar. Tem que preparar essas ovelhas. Porque se você não fizer isso, querido ancião, querido pastor, você está fazendo eles 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês mesmos. Então é melhor não fazer do que trazer uma pobre alma da católica, sincera, e trazer na igreja adventista com um trabalho mal feito, mal feito, mal feito, com uma verdade misturada, E aí esse pobre alma, ao chegar na igreja, ele começa a ver umas coisas ali e vai dizer, mas o que está acontecendo? E a pessoa vai dizer, não, não ouça eles. Eles têm uma mensagem diferente. Esse tal de Ezequiel 9 é uma coisa absurda. Não ouça não. É crime. Isso é crime. É um crime. É crime, isso é triste. É por isso que Jesus falou. Então, querido pastor, você crê nessa mensagem aí de Jesus, de Mateus 23? Fazer proselitismo e depois de batizar as pessoas e abandoná-las e fazer dessas pessoas 2 vezes mais filhos do inferno do que você mesmo que faz a obra, essa obra de pregação, de evangelismo. Embora temos que pregar, eu não estou dizendo, ô pastor, senta aí na rede, deita aí na rede e não pregue mais. Não, o teu amigo Leonel não está dizendo isso. O teu amigo ou irmão está dizendo tem que fazer um trabalho completo e muito responsável. Muito responsável. Preparando essa pessoa para estar no reino do céu juntamente com você e sua família e abraçar ela. Oh, estou aqui graças a ti, graças a Jesus, lógico, né? Mas graças a ti que me pregou, que me mostrou essa mensagem. E vai ser uma festa maravilhosa. Mas se no final essa pessoa, em vez de ser salva lá no céu, você, querido pastor, e ele, você cai em Ezequiel 9. Que tragédia, que decepção, que amargura. Essa pessoa vai querer te devorar vivo. Mas tarde demais, nada pode ser feito. Não tem mais nada. Oh, meus amados irmãos, tanto pastores como simples membros, não critique essa mensagem, por favor, não critique.
não se levante contra essa mensagem. É a própria mensagem de Deus para a sua amada igreja. E que Deus vos abençoe em nome de Jesus. E agora vamos encerrar com uma oração, depois vamos fazer os comentários, tá bom? Oremos a Deus. Querido Pai que está nos céus, louvado, engrandecido, adorado seja teu santo bendito nome, Senhor. Quando o inimigo fechou as portas, o Senhor sempre dá um jeito. O Senhor nos deu as chaves para abrir. Aleluia. Essas chaves, Senhor, são aquelas que podem ligar coisas aqui e ao mesmo tempo ligá-las no céu. Desligar coisas aqui na terra e ao mesmo tempo desligá-las no céu. Com a autoridade da Santíssima Palavra. A única coisa que tem esse poder. Não as nossas palavras, ó Senhor. Não comissão de igreja que tem esse poder. É a Bíblia, a tua Santíssima Palavra que tem poder de ligar coisas aqui, ligá-las no céu, e desligar coisas aqui, desligá-las no céu, através da chave do Evangelho, a Santíssima Palavra de Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos alcançou com essa poderosa mensagem da verdade presente, contida na própria Bíblia e no espírito de profecia. Nós te agradecemos infinitamente, Senhor. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia da tua igreja, Senhor. Tenha misericórdia dos teus pastores, os ministros da tua igreja. Tenha misericórdia da igreja adventista do sétimo dia, na qual deve começar o juízo. Daí que vai começar, Ezequiel 9, verso 6. Começai pelo meu santuário e começaram pelos homens anciãos que estavam diante da casa. Oh, Senhor Deus, sela teu povo, Senhor, na tua amada igreja. Cumpre tuas promessas, Senhor. Estabelece teu reino. Oh, Senhor, que possamos dar um alto clamor para salvar uma grande multidão de todas as nações, povos e línguas. Esse é o meu desejo, Senhor. E ajuda-nos, Pai querido, a ser fiéis a Ti. Fiéis. Leais a Ti, leais e obedientes. E sela-nos pela Tua misericórdia, Pai querido. E salve-nos no Teu reino. Em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, Pai querido. Amém, Senhor. Amém. Amém.